No dia 11 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. E para entender um pouco mais sobre o tema, viemos conversar com algumas pesquisadoras aqui de Irati. Então, essa é uma data relativamente recente, né, que foi instituída pela ONU a partir de 2015 e que tem esse objetivo de colocar em evidência a questão das mulheres e das meninas nas ciências, principalmente considerando a questão da inserção das mulheres nas chamadas ciências duras, né, que são as áreas das engenharias, matemática, computação, enfim, essas áreas que tradicionalmente não são ocupadas por mulheres. A gente vê já no vestibular, né, que tem muito mais meninos entrando nessas áreas do que meninas, apesar de que recentemente isso já vem se alterando, né? Mas eu penso que assim, se tem que ser criada uma data para falar das mulheres na ciência, é porque as ciências sempre foram, né, feitas por homens e para homens, né? Então acho que é nesse sentido que essa data foi criada, para tentar dar essa relevância para o lugar que as mulheres ocupam na ciência e também para incentivar as mulheres a ocuparem áreas, né, que tradicionalmente não são ocupadas por mulheres. Então acho que é nesse sentido que essa data se coloca. Então esse é um dos desafios aí que a gente tem. Você tem algum desafio do passado e do presente para colocar com relação à inserção dessas mulheres dentro dessa área ou não? Eu acho que o maior desafio que as mulheres enfrentam é conseguir conciliar a carreira acadêmica, né, de pesquisadoras, enfim, com os outros papéis atribuídos às mulheres, né? Então, a questão da maternidade, e não só da maternidade, mas das funções de cuidado em geral, que são, né, historicamente atribuídas às mulheres. Então, penso que esse é o maior desafio, porque tem várias pesquisas, inclusive a gente teve recentemente uma pesquisadora aqui no nosso programa de pós-graduação, que ela fez um levantamento das 7 universidades do Paraná em relação à questão de gênero, inserção na pesquisa e inserção em cargos de gestão. E o que ela descobriu nessa pesquisa? Ela descobriu o que a gente já sabe, mas ela provou com números, né, que as mulheres estão em maior número na universidade, enquanto estudantes, enquanto docentes, mas quando se fala em cargos de gestão, por exemplo, cargos de importância nas universidades, conselhos superiores, cargos mais altos e que têm maior remuneração, os homens é que ocupam. Isso também na pesquisa, né? Existe um incentivo à pesquisa que é dado pelos órgãos de fomento, que se chama Bolsa Produtividade, né? Para ser bolsista produtividade, você, como o próprio nome já diz, tem que ter uma alta produtividade, né? E isso significa fazer muita pesquisa e divulgar essa pesquisa em artigos, né, em revistas que são reconhecidas, e aí você mantém uma pontuação, digamos assim. E a maioria absoluta dos bolsistas de produtividade no Brasil são homens, né? Então, a gente ainda tem muitos desafios. Tem um organismo agora, um grupo, né, que chama Parent in Science, que tem feito um levantamento, feito discussões tentando colocar melhores condições para as mulheres ocuparem esse lugar na ciência mesmo. Então, por exemplo, em editais de pesquisa para fornecer dinheiro, né, fomento para pesquisa, possibilitar descontar o tempo que as mulheres têm em licença maternidade, por exemplo, né? Então, ao invés de se a pessoa ficou lá, teve uma gestação, por exemplo, né? Os editais têm previsto que ela tem esse ano descontado, né? Então, se todos os candidatos vai ser contabilizada a produção dele de 5 anos, dessa mulher que teve uma gestação vai ser contabilizado 6 anos, né? Já é um avanço para tentar equilibrar um pouquinho esses lugares. Para finalizar, eu gostaria que você comentasse sobre alguma cientista que você admira. Eu acho que assim, tem vários nomes, eu poderia falar das próprias colegas, né, que trabalham com a gente, enfim, mas acho que tem alguns nomes conhecidos, né. Eu estive recentemente num evento agora, em Paris, e conheci o Instituto da Marie Curie, que é um dos nomes que é mais falado, assim, porque foi uma física, química, e que teve uma importância considerável. Mas eu acho que a gente poderia lembrar de alguém brasileira mesmo, né. Agora na Covid a gente teve anotei o nome dela porque, enfim, não são nomes conhecidos, né? A Jaqueline Góes de Jesus,
que foi uma cientista que mapeou o genoma do coronavírus, que foi super importante para a questão da vacinação mesmo, né? Mas acho que tem algo que é importante também dizer, assim, além desses nomes, é que as mulheres mobilizam temas e questões que os homens não mobilizam, né? Temas relativos às mulheres. Então, não só nas ciências ditas, né, nas exatas, nas engenharias, enfim, mas nas ciências humanas mesmo, grande parte das pesquisadoras são mulheres e têm pesquisado sobre mulheres. E eu acho que isso é o mais importante que a gente tem feito na ciência. Então, a gente sabe que ao longo da história, né, foram muitas as dificuldades que as mulheres enfrentaram para poder até mesmo ingressar em uma faculdade, para poder estudar. E na ciência, a gente ainda tem dados que nos dizem que cerca de 33% dos pesquisadores mundiais apenas são mulheres, né? Então, ainda é um nível bem abaixo, e esse dia foi criado realmente para isso, para impulsionar que mais meninas, que mais mulheres adentrem para a área científica, para que a gente possa ter mais mulheres nos representando aí para trazer mais avanços. Muito bem, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua vivência dentro dessa área, se você teve alguma dificuldade, por exemplo, dentro da tua graduação, se você tem alguma dificuldade hoje. Então, assim, para mim, quando eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, a gente não tinha, assim, muito contato com as áreas das ciências, né? Tinham alguns professores que eu lembro que eles traziam alguns experimentos, mas eram limitados os recursos ali e a gente ficava encantado. Quando chegou numa faculdade que a gente podia ter acesso a um laboratório, a microscópios, a realmente estar fazendo ali soluções, mexendo com reagentes, fazendo ciência mesmo, eu lembro que foi muito empolgante assim para mim. E eu acabei me apaixonando pela área da análises clínicas na biomedicina e também pela área da genética, que eu tenho especialização em engenharia genética. Então, são duas áreas assim que eu sou apaixonada dentro da biomedicina. E o que você acha que te influenciou a escolher essa área? Então, como eu falo para os meus alunos, minha mãe, ela sempre falava assim que não era para eu ser professora, mas ela é professora da rede municipal, e eu sempre gostei de auxiliar meus colegas, né, ensinar as pessoas, e eu acabei indo para a área da biomedicina um pouco por causa disso, pela parte, né, de poder estar ali atuando na parte acadêmica também, mas eu entrei assim meio sem saber direito o que era o curso. Então, na época, a gente não tinha tanto acesso à internet, assim, para ficar, né, com tanta informação. E depois que eu entrei no curso, que eu fui descobrindo realmente. Só quando eu entrei, eu sabia que era da área da saúde, que era uma área que me interessava. E depois eu fui me encantando ainda mais porque ela abordava, né, a parte ali por trás dos exames, a ciência por trás desse exame. Muito bem. E se você puder comentar alguma cientista que você admira, pode ser alguma colega de trabalho também, né? A gente não precisa citar grandes nomes, só se você admirar muito, assim. Então, eu admiro muito Marie Curie, né? Uma das maiores cientistas que a gente teve aí. A história dela é de muita superação. Ela enfrentou vários preconceitos, preconceito por ser mulher, né? Primeiro, ela teve que estudar em uma faculdade clandestina. Depois, para poder assumir um cargo, né, foi a primeira a assumir um cargo de professora em uma renomada instituição francesa. Ela foi superando esses desafios e foi a única que conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel em 2 áreas científicas distintas, que são a física e a química. E, além disso, ela também foi para a linha de frente durante a Primeira Guerra Mundial. Ela fez carros com raio-x portáteis para poder atender os soldados, né, os feridos, e auxiliar. Então, eu acho que a força dela, mesmo com tanto preconceito, seja por ela ser mulher, seja por ela ser estrangeira, seja por ela vir de uma classe social mais baixa, ela superou todos eles pelo amor à ciência. E ela nos trouxe grande evolução com essa ciência que ela aplicou, né? Sem ela, hoje a gente provavelmente não teria aí a medicina nuclear, por exemplo.